Pessoal, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês 3 fundos imobiliários de base 10 que não são muito conhecidos, porém que vêm se desempenhando muito bem, entregando assim bons rendimentos para os seus cotistas e que vale a pena você que está assistindo esse vídeo tirar um tempinho para poder analisar cada um deles. Quem sabe alguns desses 3 fundos imobiliários que eu vou compartilhar aqui com vocês seja do seu interesse. Então, sem mais enrolação, vamos lá mostrar quais são esses 3 fundos imobiliários. O primeiro é o WHGR11, atualmente sendo negociado a R$ 8,87, com um dividend yield de 13,50%, uma boa rentabilidade, P sobre VP de 0,94, uma liquidez média diária aqui um pouco superior a 200 mil. Se descermos um pouquinho aqui, podemos notar que o fundo ele conta com um pouco mais de 13 mil cotistas, preços justos R$ 9,38, último rendimento pago R$ 10 por cada cota, e questão de patrimônio em 290 milhões de reais. E se descermos mais um pouco aqui, podemos conferir o seu histórico de rendimentos pago. Então o fundo ele mantém uma estabilidade muito grande, com respeito aos seus rendimentos. Nota-se aqui que nos últimos 12 meses, ele sempre veio pagando aqui 10 centavos por cada cota. E se colocarmos aqui no período maior, podemos notar que a oscilação com respeito aos seus rendimentos realmente foi muito pouca, pegando aí desde 2022 até agora, início de 2025. Aqui no relatório gerencial podemos conferir alguns pontos sobre esse fundo imobiliário, o WHGR11. Então, primeiramente, aqui podemos notar que seu principal investimento está em CRIs. E aqui a gente pode ver os CRIs que atualmente ele tem valores investidos. Deixa eu descer um pouquinho aqui para compartilhar com vocês. No total, somente em CRIs, ele investe um pouco mais de 217 milhões de reais. E aproximadamente 75% do seu patrimônio está investido em CRIs. Além disso, ele também investe aqui em cotas de outros fundos imobiliários. Aqui a gente pode ver os 2 principais que atualmente ele tem patrimônio investido. Somente em FIIs, ele investe aqui 45 milhões de reais, o que corresponde a 15% do seu patrimônio atual. Ele também investe aqui em ações que são negociadas na Bolsa de Valores. São essas 3 ações aqui. O valor investido de aproximadamente 830 mil reais, o que corresponde a 0,3% do seu PL atual. Ele também investe aqui em permutas financeiras, que atualmente são essas daqui que eu estou compartilhando com vocês, onde ele tem um valor investido um pouco superior a 21 milhões de reais, o que corresponde aqui a 7,5% do seu patrimônio atual. E caixa ele tem aqui 8,35 milhões de reais, o que corresponde a quase 3% do seu patrimônio atual. Então é dessa maneira que o WHGR11 ele investe o seu patrimônio atualmente. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos conferir o seguinte com respeito aos seus CRIs. Ele usa em especial o índice IPCA como seu principal indexador. Em 71% das suas operações CRIs, ele usa ele. Ele também usa aqui o índice CDI em 25% das suas operações CRIs e o índice GPM em 3,2% das suas operações. Aqui ao lado a gente pode ver a sua alocação por segmento, no caso, qual é o setor de atuação dos seus devedores. Então, se destaca aqui em especial o setor residencial com 34%, de escritórios com 19%, logístico com 15% e shopping com 13%. Então, são segmentos relativamente até bons. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos conferir com respeito aos seus fundos imobiliários. Notamos aqui a sua exposição por segmento. Então, a maioria dos fundos imobiliários que atualmente o fundo tem no seu portfólio são de recebíveis, no caso de papel. Ele também tem fundo de shopping com 15%, fundo de logística com 10% e fundos híbridos com 9%. Então, esses são aqui os principais segmentos dos seus fundos imobiliários. Outro ponto a se destacar, pessoal, com respeito à concentração, o fundo ele tem uma exposição maior, um pouco maior nesses 3 primeiros devedores, porém não são exposições tão exageradas assim, superior no caso a 10%, Podemos notar que é de 7% para baixo, o que faz com que o fundo seja aí uma boa opção de investimento. E outro ponto a se destacar, que eu estava vendo aqui nesse relatório gerencial, é com respeito à sua receita financeira. Então aqui podemos notar o seguinte, durante o mês de fevereiro, o fundo teve uma receita total de R$ 3.678.000. Descendo aqui, podemos notar que suas despesas somou o valor aqui de R$ 298.000. Então, no final, o fundo ele ficou com um resultado para poder distribuir aos seus cotistas em rendimentos de R$ 3.380.000. E o valor que ele realmente distribuiu foi de R$ 3.091.000. Então, ele gerou uma receita maior do que o valor que ele realmente distribuiu. Uma diferença aqui positiva de aproximadamente R$ 280.000. Então, o fundo ele vem gerando uma receita maior do que o valor que ele realmente vem distribuindo. O mês de janeiro, a mesma coisa, ele gerou uma receita maior do que o valor
que realmente distribuiu. Então isso é positivo para o fundo. O próximo fundo, pessoal, é o MCRE11, atualmente sendo negociado a R$ 8,63, dividend yield de 14,70%, P sobre VP de 0,89, então está sendo negociado com deságio. O fundo tem uma boa liquidez média diária superior a 5 milhões. Se descermos um pouquinho aqui, podemos notar o seguinte, que o fundo conta com um pouco mais de 100 mil cotistas, o valor justo seria os R$ 9,64 e o último rendimento 11 centavos por cada cota. Além disso, questão de patrimônio, um pouco superior a R$ 1 bilhão. E se descermos um pouquinho aqui, podemos conferir seu histórico de rendimentos pagos. Então, pelo menos nesses últimos 12 meses, o fundo vem pagando entre 10 e 11 centavos por cada cota, mantendo essa estabilidade. E se puxarmos aqui os últimos anos, podemos notar que o fundo vem com rendimentos consistentes, né? Apesar de ser um fundo de papel, ele vem oscilando aqui muito pouco com respeito aos seus rendimentos. Acabou caindo um pouquinho, porém, expectativa com IPCA e CDI se elevando, é o fundo também voltar a pagar rendimentos maiores para os seus cotistas. Quem sabe aqui na casa de 12, 13 centavos por cada cota, ou quem sabe chegar até 14 centavos por cada cota. Aqui no seu relatório gerencial podemos ver como é que o fundo atualmente ele investe o seu patrimônio. Então, o seu principal são os CRIs, que corresponde a 49% do seu patrimônio está investido nesses ativos. Ele tem aqui 17% do seu patrimônio investido em imóveis, tem operações estruturadas, operações de crédito estruturado, o caixa e cotas de outros FIIs, que atualmente corresponde a 7%. Então, de modo geral, aqui ele menciona o seguinte, que encerramos o mês de fevereiro, né, com 92% dos recursos do fundo alocados em ativos alvos, sendo 15 CRIs, um crédito estruturado, um imóvel, 5 ativos estruturados e 17 fundos imobiliários listados. Então é dessa maneira que atualmente o MCRE11 investe. Com respeito aos seus indexadores, a maioria dos seus ativos, especialmente aqui as operações CRIs e de crédito estruturados, estão indexados ao índice IPCA, 72% deles, e também 25% estão indexados ao índice CDI e apenas 3% indexados aqui ao índice IGPM. Aqui ao lado, com respeito à distribuição do segmento, então podemos notar o seguinte, que a maioria dos devedores do fundo são do segmento aqui residencial, 30%, segmento logístico com 28%, comercial com 27% e shopping aqui com 14%. Aqui ao lado também podemos ver a sua distribuição por região. Então a maioria das operações do fundo estão aqui do estado de São Paulo. Descendo mais um pouquinho aqui, o fundo ele traz mais alguns detalhes sobre cada uma das suas operações. Então ele vai mostrar aqui alguns dos seus CRIs, também das suas operações estruturadas de crédito, entre outras informações relevantes. Então você pode acompanhar aqui cada uma delas. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar os fundos imobiliários que atualmente o fundo ele investe, o que corresponde a 7% do seu patrimônio atual, e em valores representa aqui um pouco mais de 81 milhões de reais. Então aqui a gente pode notar os fundos que ele tem maior posição. Não são fundos assim tão conhecidos, porém tem alguns aqui de qualidade, né? Como o VRTA11, que é um fundo bom, tem o HGRU11, também é um fundo muito bom, o CADIP11, pelo menos na minha opinião é um excelente fundo imobiliário, o MCCI11 também eu considero um fundo muito interessante, e que é da própria gestora Mauá, desse fundo aqui. Então, esses daqui são os principais fundos imobiliários que o fundo ele investe. E outro ponto, pessoal, a se destacar é com respeito à sua receita financeira. Então, o fundo vem gerando aí, durante os últimos meses, uma receita maior do que ele vem realmente distribuindo. Então, aqui, correspondente ao mês de janeiro, o fundo teve uma receita extraordinária de mais de 23,3 milhões de reais. As despesas somaram o valor de 940 mil reais. Então, o fundo ele ficou com um resultado líquido de 22,4 milhões de reais, o que corresponde a 20 centavos por cada cota. E o valor que ele distribuiu foi de 12,2 milhões de reais, o que corresponde a 11 centavos por cada cota. Então, ele teve aí um resultado muito bom. Podemos notar que esse foi o segundo mês seguido, né? Sendo que no mês de dezembro ele também havia gerado essa receita e distribuiu essa receita. No caso, gerou um resultado um pouco maior do que o valor que ele realmente distribuiu. Então, é mais uma opção aí de fundo imobiliário base 10 para você estudar. E por último, temos aqui o CYCR11, atualmente sendo negociado a R$ 8,76, dividend yield de quase 14%, P sobre VP de 0,95, então também está com deságio. Liquidez média diária de R$ 877 mil. Descendo um pouquinho aqui, podemos conferir o seguinte, que o fundo ele conta com um pouco mais de 18 mil cotistas, preço justo, os R$ 9,27, último rendimento 10 centavos por cada cota, patrimônio atual
de 338 milhões de reais. Se descer mais um pouco, podemos conferir o seu histórico de rendimentos. Então, o fundo ele vem mantendo aqui seus rendimentos entre os 9 centavos até os 12 centavos por cada cota. Então, tem alguns períodos que ele acabou pagando um valor maior, né, de 12 centavos, acabou diminuindo durante esse período aqui, porém voltou para casa aqui dos 10 centavos por cada cota. Então, é o fundo que oscila um pouco mais os seus rendimentos do que os outros dois que eu mencionei anteriormente. Algumas características desse fundo, então podemos notar o seguinte, que atualmente um pouco mais de 84% do seu patrimônio está alocado, então ele tem aqui um caixa interessante, de aproximadamente 15%, para que ele possa fazer futuros investimentos. Ele menciona o seguinte, que atualmente no seu portfólio ele tem 28 CRIs, 7 fundos imobiliários e tem 2 operações COINC, que são praticamente operações EC. Então é dessa maneira que o fundo atualmente ele investe. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos notar o seu resultado financeiro correspondente aqui ao mês de fevereiro de 2025. Então podemos notar um fato interessante, o fundo ele teve uma receita total de R$ 4.094.000, despesas R$ 283 mil, resultado final do fundo para poder distribuir R$ 3.811.000 e o valor que distribuiu R$ 3.654.000. Então o fundo ele teve um resultado positivo, ele gerou uma receita maior que o valor que ele realmente distribuiu para os seus cotistas. Com respeito à alocação, então aqui podemos notar os seus 3 investimentos atuais. Então, praticamente 95% do seu patrimônio está investido em CRIs, 3,7% está investido em cotas de outros FIIs e 1,4% está investido naquelas operações que eu mencionei, que é praticamente um EC. Aqui ao lado a gente pode notar também que seu principal indexador em 81% das suas operações é o índice PCA, o que ele usa mais. Também usa aqui o DI em 17% das suas operações. Descendo mais um pouco aqui, ele menciona por segmento, no caso o segmento de atuação dos seus devedores. Então a maioria das empresas devedoras do fundo são do segmento aqui residencial, no caso construtoras, tem também pulverizado e comercial. Ele também menciona aqui por originação. Então ele menciona o seguinte, que 74% das suas operações é de originação própria do fundo. Então é a própria gestão do fundo que faz aí as alocações CRIs. E se voltarmos um pouquinho aqui, podemos notar os fundos imobiliários que atualmente o fundo tem no seu portfólio. São 7 no total, vocês podem notar aqui o nome de cada um deles. Se destaca aqui em especial o VG11, que é um fundo muito conhecido, né, de base 10, que é totalmente indexado ao CDI. Ele tem outro fundo aqui, ó, muito conhecido, CPTS11, que tem como principal indexador também o índice PCA. O MCCI11 também é um fundo de papel. Então esses são os 7 ativos, fundos imobiliários que atualmente ele tem no seu portfólio. E aqui a gente pode notar os CRIs, né, o seu book de CRIs. Com respeito à concentração, deixa eu notar aqui se o fundo ele tem concentrações. Ele tem uma exposição maior desses 3 primeiros devedores. A gente pode ver esse daqui com 7,62, esse outro aqui com 6,76 e esse outro aqui com 6,5% de PL. Então é o ponto a se prestar atenção. Especialmente esse primeiro aqui, ó, que ele tem uma exposição maior, ele está indexado ao índice PCA com uma taxa fixa aqui de 12%, que é uma taxa muito elevada, então é um risco de operação muito maior. Beleza? Então, pessoal, esses são aí 3 fundos imobiliários base 10, como eu mencionei, que vem pagando bons rendimentos para os seus cotistas, mais de 1% ao mês de rentabilidade. Todos eles estão com desconto abaixo do seu valor patrimonial e, como eu já mencionei, com a expectativa do CDI se elevando cada vez mais e do IPCA também mais elevado durante esse ano de 2025, esses fundos imobiliários também serão muito beneficiados se isso realmente ocorrer, como é a expectativa aí dos analistas e do mercado de modo geral. Porém, cada um deles tem seus pontos a se prestar atenção, né? Especialmente aí alguns deles com baixa liquidez e outros com algum tipo de concentração. Então são pontos a se levar também em consideração, beleza? Mas deixe aí nos comentários o que é que você achou desses fundos imobiliários. Investiria, não investiria? Deixe aí seus comentários. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.